Olá, papais e mamães das nossas crianças do berçário. Passando aqui para incentivá-los a dar continuidade ao estudo bíblico aos filhos de vocês, às nossas crianças do berçário. Nas próximas semanas, as prós do berçário estarão enviando videoaulas, dando continuidade ao que elas tinham de uma forma maravilhosa aqui na nossa igreja. Então, esse é mais um incentivo para que quando vocês receberem essas aulas, vocês deem continuidade em casa com o estudo bíblico das nossas crianças. Então, nessa conversa que eu terei com vocês aqui, é para falar um pouco sobre esta fase. Eu sei que vocês pais já conhecem bastante os seus filhos, já entendem como eles funcionam, mas nunca é demais aprender um pouquinho sobre essa idade, essa fase que é tão cheia de encantos, mas também tem coisas que a gente precisa entender para sabermos lidar com maior segurança com os nossos pequenos, tá bom? Então, nessa idade, a criança, ela observa tudo que está ao seu redor, Ela tem uma capacidade muito grande de observar e ela vai assimilando aos poucos tudo que está ao seu redor. Então, é uma fase, um momento, na verdade, que a gente não pode deixar passar para continuarmos falando sobre Deus, falando sobre o amor de Deus, falando que Deus nos quer bem e falando que Deus é o nosso Criador. Como não podemos cessar de falar sobre Deus com os nossos filhos, à medida que vocês forem recebendo os vídeos das prós, vocês precisarão reforçar em casa o ensino bíblico. Porque lembrando que nós pais somos reflexos do amor de Deus para as nossas crianças. Então, para facilitar o ensino bíblico em casa, eu trarei alguns pontos para ajudá-los. Primeiro eu vou falar sobre a energia. Nós sabemos que as crianças nessa idade, elas são muito enérgicas. Elas não param de se movimentar por um minuto sequer, a não ser que estejam dormindo ou doentes. Até o bebezinho lá de 4, 6 meses, ele está deitadinho, mas está o tempo todo movimentando as perninhas, as mãozinhas, Então o que é que nós precisamos fazer? Canalizar esta energia e aproveitar e falar de Deus nesses momentos, Mas como que nós vamos falar de Deus nesse momento para esses bebês? Cantando, batendo palmas, pulando, movimentando as coisas, claro que respeitando as necessidades da criança. Se ela tiver com sono, põe para dormir. Se ela tiver agitada, então você espera ela se acalmar, tá bom? O outro ponto é a sensibilidade. Os bebês são muito sensíveis, então as emoções nesse momento estão muito afloradas. Os sentimentos são muito poderosos nesse momento. Ela acredita em tudo que falamos para ela e acredita como se fosse uma verdade absoluta. Então veja só, nós não podemos deixar de falar de Deus nesse momento. Então, se eu falo de Deus, do amor de Deus, do cuidado de Deus e da criação de Deus, ela vai crescer acreditando que isso é uma verdade absoluta. Então vamos falar de Deus nesse momento e ter muito cuidado como nós estamos contando as histórias bíblicas para os pequenos. Precisamos contar histórias curtas, com poucas palavras, o mais simples possível que você puder, porque a memória dela é muito curta nessa fase e o vocabulário dela é muito limitado. Ela deve ter mais ou menos cerca de 200 palavras no seu vocabulário. Então, quanto mais simples, quanto menor for a história,
melhor para a criança. Digamos que você vai contar a história de Noé, então simplifica o máximo possível que você puder e fala sobre Noé. Outra coisa que devemos também considerar é a aceitação. É uma fase onde ela quer ser aceita. E para isso, o que é que ela faz? Ela chama a atenção do adulto. Ela procura formas de chamar a atenção do adulto. Então, ela tem dificuldade nesse momento de dividir objetos, né? Então, devemos ensiná-la a repartir. Então, pais, muito cuidado em relação ao seu comportamento. Tudo que vocês fizerem, ela tenderá a imitar, né? Então é um momento onde nós devemos nos policiar para ter segurança de que os nossos filhos não imitarão coisas ruins. Ela tem dificuldade nesse momento de repartir objetos, então a gente ensina a repartir. Ela gosta demais de elogios, né? Por isso que muitas vezes ela apronta, porque ela quer que o adulto a veja, né? E ela não sabe o que está fazendo, se é certo ou se é errado, né? Mas se for certo, se for uma atitude positiva, o que é que você faz? Papai e mamãe elogia, porque isso reforçará o aprendizado da criança. E falar que Deus gostou muito daquilo que ela fez. Isso fará com que ela entenda que as coisas boas que nós fazemos são aprovadas por Deus. Outra coisa que marca muito na vida da criança são as broncas, né? As broncas, ninguém sabe como pode chegar na vida da criança, mas sempre que for necessário utilizar a bronca para disciplinar, faça isso, pai, porque Deus, lá em Provérbios 13, 24, diz assim: o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Então, quando nós corrigimos os nossos filhos, quando há necessidade dessa correção, que nós façamos isso, certos de que Deus está aprovando o que nós estamos fazendo e que nós o amamos, independente das suas atitudes. Nós precisamos deixar isso sempre muito claro para os nossos filhos. E agora, o mais importante que eu falarei para vocês é que os nossos bebês, as nossas crianças, os nossos filhos precisam encontrar Deus. Eles agem naturalmente e pode ser que seja do natural dele querer esse encontro com Jesus. Então nós precisamos proporcionar isso o tempo todo, sem cessar, falar de Deus em todos os momentos, na nossa casa, onde estivermos com Ele. Nós precisamos estar falando do amor de Deus, estar falando do cuidado de Deus para com as nossas vidas. Dessa forma, eles crescerão conscientes disso, do amor e do cuidado de Deus para as nossas vidas. Então, papais e mamães, vamos facilitar esse encontro dos nossos filhos com Deus. Lembrem-se que vocês são os responsáveis por isso. Vocês receberam de Deus essa função de direcionar os filhos, né? Eu falo também porque sou mãe. Nós recebemos de Deus essa função, essa responsabilidade de direcionarmos nossos filhos para Deus. Aproveitem esse momento de isolamento social para estar mais perto dos seus filhos e assumirmos essa nossa responsabilidade e ensiná-los de acordo com os princípios que Deus nos deixou, para que eles cresçam fortes, saudáveis e louvando e glorificando o nosso bom Deus.
espero que estas palavras tenham ajudado, né, e que elas direcionem vocês pais a partir do momento que a criança assistir o vídeo que as prós irão mandar. Então, reforce, passe a semana reforçando aquilo que a pró trouxe no vídeo, na aula, né? Que com certeza ela aprenderá de Deus e será uma criança que servirá a Deus na sua vida adulta. Obrigada, fiquem com Deus. Deus abençoe a todos.